Vamos fazer mais um projeto que eu prometi para a minha loja. Aqui eu vou precisar de uma escada de madeira, escada pequena, que eu tenho aqui parada sem fazer nada. Estava querendo fazer um projeto com latas, então vou usar esta escada. Vou precisar de 3 latas, 2 pequenas, leite em pó, sei lá, essas latas de alumínio, 2 latas pequenas e uma grande. E vamos transformar essas latas em 3 pequenos vasos galvanizados. Vamos precisar de martelo, de uma tábua bem resistente, bem forte, abridor de latas, que mais? Pregos, por aí vai. Algumas coisas, tintas. À medida que for fazendo passo a passo, a gente vai, eu vou falando. E aí eu já estou nessa parte de fazer furinhos nas latas. Eu fiz um pouco os furos, mas eles não foram tão grandes. Eu tenho que aumentar mais os furos das latas, porque esses furos vão ficar onde tem os arames. Porque vai ser tipo um cestinho, né? Um arranjo, um vaso, e ele tem alça para poder pendurar lá na, na escadinha, né? Então aí você faz os furinhos nas laterais, onde que vai ficar o arame, tá bom? Então eu faço nas 3 latas. E não esqueça de tirar a rebarba do furo, porque pode machucar depois. Ela fica espetando, né? Então a gente tem que. Eu tô dando uma marteladazinha aí para ver se deixa ela rente com a lata. Então tem que fazer para não machucar depois, tá bom? Bom, agora o próximo passo é retirar o fundo da lata. Eu tenho esse tipo de coisa de tirar, como é que fala o nome disso? Ele remove lata, fundo de lata ou a parte. Ai, me fugiu a memória como é o nome. Abridor de latas, né? Então esse daí é bem joinha, eu não machuco a mão, é bem prático ele. Então, o legal dele é que ele não deixa rebarbas. E daí, se no seu deixar, seria interessante bater com o martelo depois. Mas esse meu não deixa rebarba, ele já abre já fechando, né? Aquela parte que fica. Então, se você tem, daí é só, depois que finaliza, a gente já passa para outro passo, que é o passo principal.
Então, agora eu vou tentar achar as laterais, que é exatamente onde fiz o furo, e vou achatar a parte de baixo onde eu tirei a, aquela parte com abridor de latas, tá bom? Eu vou firmar. A lata ela é meio flexível, então dá para fazer no início com a mão, mas aí depois eu vou com o martelo ajudando. Quem tem força dá para fazer isso tranquilo, né? Com a mão. Agora eu acho que eu já não tenho mais tanta força, né? Para vincar a parte de baixo. A parte de cima tem que ficar com a cara com jeito de vaso mesmo, porque na verdade isso daí vai ser um vaso, né? Então eu vou fechando a parte de baixo e deixando um pouco, fechando, não totalmente, olha, só para fazer, não fechar totalmente, né? Só para, porque vai um arranjo aí dentro. E daí o arranjo não precisa ser tão fechadinho embaixo, que não vou colocar água nem nada, tá? É um arranjo superficial. Mas com a mão mesmo você pode vincar, você pode fechar a parte de baixo e de cima você só dá um pouco, força um pouco com o martelo. Aí, aí eu ajudo um pouco quando não dá. E na parte de cima eu só para ela não ficar muito arredondada, ficar um pouco oval, aí eu dou uma martelada. Se eu não consigo fazer com a mão, mas se eu consigo, então vai com a mão mesmo. Só que eu tava meio sem força aí. Mas dá para fazer com a mão, sim. A pessoa que tem uma acostumada a levantar peso, ela consegue tranquila, porque a lata, o material dela é bem fácil, bem flexível. Tá certo? Então aí eu já tento com a mão mesmo, olha, achatando, forçando, dá pra conseguir sim. E aí na hora que eu forcei, ela saiu do rumo, né? Que aquele furo tem que ficar bem na lateral para ficar o arame. Então a gente tem que cuidar com isso. Então, forçando um pouco e com paciência você consegue fazer. Fazia tempo que eu estava querendo fazer esse vaso e sempre a deixava para depois. Eu digo, não, agora eu quero fazer. Não só vou fazer esse modelo aí, mas esse daí é apenas uma ideia para vocês terem uma ideia de como fazer. E daí pode fazer de várias outros modelos, né? Aqui eu quis fazer galvanizado, mas você pode fazer ele todo branco e colocar outras figuras, outras coisas, arranjos, né? Então dá certo, ok? Agora vamos passar para a parte de pintura.
Eu pensei em usar várias coisas, mas eu tenho esse stencil aí de bem-vindos em português, em espanhol, inglês. Então eu vou, como são 3 latas, eu vou fazer um bem-vindos em cada idioma, aí vai dar certo. A lata maior eu vou colocar o bem-vindos em português. Depois que eu comecei a fazer esse trabalho aí com o stencil, eu pensei, e aí eu tô dando agora essa dica. Você talvez tenha, porque o próximo que eu fizer, esse próximo trabalho que eu fizer, eu vou tentar desse jeito. Antes de amassar a lata, faz todo esse trabalho, faz o trabalho da pintura e depois de aplicação do stencil, aí sim que você vai amassar a lata. Eu acho que vai dar bem mais certo. Eu já tenho prática de trabalhar com stencil e tudo, mas confesso que eu senti dificuldade para fazer esse trabalho aí com stencil. A razão é que a lata ela tá toda deformada, né? Então não tem como você fixar o stencil sem sair do lugar. Então foi bem assim, achei um pouco difícil. Se a pessoa não tem prática, ela realmente vai ter dificuldade, porque quando o stencil muda de lugar, a coisa não dá certo, fica feio, você tem que refazer o trabalho. Então, e a minha sugestão é essa: antes de amassar a lata, você tenta fazer todo o trabalho de pintura do galvanizado e do stencil. Aí você amassa. Eu acho que vai dar bem mais certo, tá bom? É uma diquinha aí. Mas o meu deu certo, viu? Saiu exatamente, porque eu não queria um trabalho, aquele trabalho bem feitinho, porque como é uma imitação de um galvanizado, um pouco mais rústico, mas saiu do jeito que eu queria, assim, então deu certo no final. Mas podia ter dado errado, né? Porque eu não tinha. Era difícil de pegar, difícil de o stencil ficar no lugar. A tinta podia sair do lugar e se mover e estragar todo o meu trabalho, né? Então foi um pouquinho complicado, mas gostei do final, do resultado. Foi um prazer compartilhar com você este trabalho que eu vou postar lá na minha loja. Se gostou, deixa um joinha, deixa um like e se não é inscrito, se inscreva no canal. Até a próxima quinta-feira, às 18 horas.